Deus não te quer pobre. No vídeo de hoje eu não vou fazer uma pregação, não é teologia da prosperidade, tá? Não que tenha problema em assistir vídeos de pregação no YouTube, eu faço isso também, mas eu vou trazer para você um questionamento que eu tenho em relação à minha religião e o acúmulo de dinheiro. Sim, este é um questionamento que eu também tenho, é por esse motivo que eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês. Eu tô com uma colinha aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver pelo enquadramento, mas eu trouxe o meu roteiro aqui para eu acompanhar e não perder nada do que eu quero falar para vocês. A questão de ser pecado ou não acumular riqueza é uma questão que já ficou na minha cabeça por muito tempo, mas eu acredito que eu consegui resolver. Por quê? Eu sou católico e na minha religião nós estudamos a Bíblia, né? E existe uma passagem que ela é muito falada quando o assunto é dinheiro. E é sempre falada de uma forma negativa, que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus realmente fala isso. Mas existem duas coisas que precisam ser ditas antes. A primeira é o contexto e a segunda é a sequência da fala de Jesus. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. Esse vídeo não é um vídeo necessariamente religioso, mas é um vídeo para você refletir também que às vezes você tem travas psicológicas. Eu gosto muito de falar aqui no meu canal de psicologia financeira. Às vezes a gente tem travas que nos impedem de prosseguir, nos dificultam prosseguir, porque nós ficamos sempre com aquele pé atrás. Eu vou ganhar mais dinheiro, mas eu não estou fazendo isso por ganância, será que não é pecado, será que não tem problema, etc, etc. Eu estou aqui para falar que não, e trazer uma observação religiosa, no caso, para quem é católico assistir, para quem não é, fica a reflexão, escuta o que eu estou falando e vamos ver se faz sentido o que eu tenho para dizer. Jesus, antes de falar essa passagem do camelo, ele está conversando com um moço rico. É um moço rico que para conversar com Jesus e fala: eu quero entrar no reino dos céus, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus fala para ele: olha, você tem os mandamentos, segue os mandamentos. E o moço rico fala que já segue desde pequeno, eu sempre fiz o que manda a lei, os mandamentos, eu sempre segui. E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele com amor e disse então: largue as suas coisas, doe para os pobres e me siga. O que esse ponto traz para mim? Que Jesus olhou para dentro daquele rapaz e viu que o problema dele não era deixar de seguir os mandamentos. Ele seguia realmente os mandamentos. O problema dele é que ele era apegado ao dinheiro. Então Jesus olhou para o coração daquele rapaz, olhou para dentro da alma dele. E era Jesus, né? Era Deus encarnado. Então, assim, para quem tem fé, acredita nisso que eu estou falando. Então imagine Deus olhar para dentro da sua alma e te falar que você quer entrar no reino dos céus, você especificamente tem que abandonar a sua riqueza, doar tudo para os pobres e me seguir. Então, não é nada mais nada menos do que Jesus falando isso para ele, porque olhou para dentro dele com amor. Então, esse é o ponto principal que eu quero dizer. Essa passagem, ela não reflete necessariamente que ser rico é o problema. Reflete que se você for apegado à sua riqueza, se você for apegado ao seu dinheiro, sim, isso é um problema. Isso todo mundo sabe. E, inclusive o meu canal aqui, para quem tiver interesse em se inscrever, eu trago questões de psicologia financeira em que eu relaciono realmente isso, a questão de você se apegar ao dinheiro, a você priorizar os investimentos em detrimento, em prejuízo de todo o resto da sua vida. Então você abandona a família, você abandona seu trabalho, você não se concentra nas coisas que são mais importantes para ficar pensando em investimentos. Eu acho que isso não vale a pena, eu já falei em outros vídeos, eu vou deixar aqui um que eu falei da rentabilidade, se vale mais o dinheiro ou a qualidade de vida. Então, assim, meu canal, eu vou trazer reflexões nesse sentido, porque é o sentido que eu acredito que a gente tem que viver a nossa vida. E se mais pessoas acreditarem também, fiquem à vontade aí para se inscrever no canal. Continuando a reflexão, um pouquinho depois dessa passagem, então, Jesus fala com o rico, ele fala para o rico abandonar as coisas e seguir, abandonar, vender as coisas, doar para os pobres e seguir ele. Fala a questão do camelo, que é mais fácil o camelo passar na ponta da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E na sequência, os discípulos perguntam: tá, mas então o que a gente tem que fazer? Aí Jesus fala que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, isso é uma coisa que em várias pregações, por exemplo, eu gosto muito do Frei Gilson, ele fala muito assim, né? A gente não consegue nada, é tudo pela graça de Deus. Para quem tem fé, é assim que a gente pensa. Eu consegui uma coisa. Não, Deus me ajudou. Eu fiz a minha parte, eu me dediquei, mas se não fosse Deus me ajudar, Deus conceder a graça, eu não teria conseguido aquilo
que eu conquistei. Então, é difícil o rico entrar no reino dos céus? É, mas se ele for humilde e colocar tudo nas mãos de Deus, ele consegue também fazer isso, tá? E para quem é religioso, eu vou trazer aqui uma passagem da própria Bíblia que fala sobre não ter problema usufruir da sua riqueza, do fruto do seu trabalho. Então aí a gente tem uma questão. Quando a riqueza é fruto do trabalho, não tem problema nenhum você usufruir. Agora, se você cometeu ilegalidades, fraudou, roubou, etc., aí com certeza é problema não só moral, mas é problema legal também, né? Então, a gente tem que ter essa noção que eu estou falando aqui com pessoas que trabalham honestamente, investem honestamente o dinheiro e, por consequência, usufruem desse dinheiro. Agora, se você fez ilegalidades e imoralidades para conseguir o dinheiro, é óbvio que aí o problema não está necessariamente no dinheiro, né? Mas na forma como você conquistou. A passagem que eu vou ler está nesse livro aqui, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Também está na Bíblia, óbvio, mas esse livro é muito interessante, ele traz justamente os preconceitos que nós temos, muitas vezes fundamentados na religião, e traz assim os conselhos, as próprias passagens da Bíblia que mostram que esses preconceitos não têm fundamento. E eu vou ler aqui para vocês uma passagem de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18, que fala assim: Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Então, a própria Bíblia está falando que usufruir dos frutos do trabalho é a recompensa que Deus dá aos homens. Então, assim, óbvio, se você abrir mão de todos os seus bens e viver para os outros, para a caridade, para a benfeitoria alheia, você está no caminho de virar santo, não apenas homem, santo, que é algo, para quem é religioso, para quem acredita, algo a ser buscado. Vai ser conseguido na vida? De muitos não, da maioria não, né? Senão milhões de santos, mas nós temos que tentar ser o melhor que nós conseguimos. E para quem precisa trabalhar, a questão é, você trabalha, você pode sim usufruir da sua riqueza sem cometer pecado. O problema é a avareza, a preguiça, a luxúria, enfim, tem os pecados lá, a gente conhece. Mas se você trabalha honestamente, investe honestamente, você é humilde, você usufrui de forma comedida, de forma razoável da sua riqueza, isso não é pecado por si só. Essa era a mensagem que eu queria trazer. Se fez sentido para você, me avisa aí nos comentários. Se você acha que não faz sentido nenhum o que eu estou falando, deixa aí nos comentários também, de forma respeitosa, que a gente vai conversando um com o outro, tá bom? Um abraço, gente, até o próximo. Tchau, tchau.